Bom, o próximo tópico que a gente vai analisar é sobre o teorema de Euler e ângulos de Euler. Eu dividi essa aula aqui em alguns tópicos. Primeiramente, eu vou dar uma breve motivação do que são os ângulos de Euler, o que é o teorema de Euler. Depois a gente entra aqui para algumas configurações das matrizes de rotação. Nós já vimos a matriz de rotação para fazer transformação de base, considerando apenas uma rotação em torno de um eixo Z. Nós vamos levar em consideração as matrizes também de rotação, considerando rotação em outros eixos. Depois a gente entra para a formulação do teorema de Euler e, por fim, a utilização dos ângulos de Euler. Bom, a gente sabe aqui que o deslocamento mais geral de um ponto ou corpo rígido com um ponto fixo é uma rotação em torno de algum eixo. Nós podemos aqui, em vez da prova geométrica tradicional, nós podemos recorrer às técnicas algébricas previamente desenvolvidas, o que vai conferir da demonstração um caráter bastante intuitivo na hora de nós definirmos o teorema de Euler. Nós temos aqui que o teorema da rotação de Euler, eu vou definir aqui porque nós temos alguns outros teoremas de Euler. O que nós vamos utilizar é o teorema da rotação de Euler, e ele nos afirma que no espaço tridimensional, ou seja, se eu estiver aqui trabalhando no R3, qualquer deslocamento de um corpo rígido, de modo que um ponto no corpo rígido permaneça fixo, é equivalente a uma única rotação em torno de algum eixo que passa pelo ponto fixo. Até agora nós vínhamos fazendo aqui rotações em torno dos nossos sistemas de referência. Eu rotacionava um eixo qualquer, poderia ser um eixo X, um eixo Y, um eixo Z, e com isso eu fazia a alteração do meu corpo ou da minha partícula. A ideia nossa agora é rotacionar o nosso corpo rígido, e conforme nós rotacionamos esse corpo rígido, nós teremos aí a modificação dos nossos eixos de referência. Lá nós levávamos em consideração nos exemplos anteriores que eu fazia uma rotação ou uma translação, sempre permanecendo com um eixo paralelo ao outro. Agora não, quando eu faço uma rotação qualquer no espaço, eu posso levar em consideração que eu estou rotacionando todos os eixos de uma vez só. Então, como um exemplo aqui, vamos levar em consideração que eu tenho aqui um corpo rígido, dado aqui por um elemento esférico, aqui uma esfera, e nós temos aqui os eixos X, Y, Z centrados aqui no ponto O. Vou levar em consideração aqui um ponto A qualquer, aonde está aqui na extremidade aqui, que passa pela extremidade aqui da nossa esfera. Eu vou chamar aqui esse vetor de posição como sendo aqui um eixo de Euler. E eu vou rotacionar esse eixo de Euler em torno aqui do sentido anti-horário com uma velocidade angular θ ponto. Quando eu faço essa minha rotação, futuramente eu vou ter a alteração de todos esses meus eixos. A ideia aqui é de generalizar um pouco mais, para ficar mais fácil na hora de nós modelarmos. Eu posso ter um sistema, posso ter algum corpo rígido ou uma estrutura mecânica que está rotacionando aí no espaço e que ela pode ter uma configuração mais generalizada. Então, um resultado clássico que revela uma das características fundamentais aqui do movimento de um corpo rígido foi estabelecido por Euler lá no século XVIII, mais precisamente lá em 1776. A ideia aqui é esclarecer melhor o conteúdo do teorema. Nós precisamos entender aqui como que funciona, como que eu vou fazer a utilização desse teorema na hora de realizar as minhas operações para chegar a uma nova configuração e, por fim, chegar aí na análise cinemática do meu sistema mecânico. Achar o vetor posição, velocidade e aceleração com uma rotação no espaço qualquer. Então, só para a gente relembrar alguns conceitos, a gente sabe que uma rotação é uma transformação ortogonal
que preserva a orientação, ou seja, eu faço uma rotação e dependendo aqui da situação que eu tenho, eu vou ter a preservação da orientação aqui do meu vetor. Ou seja, eu estou mudando aqui a direção, mas o meu vetor continua sendo o mesmo, independentemente da representação da base que eu estou trabalhando. Entra aí, posso trabalhar aqui com o conceito de invariância. Esse vetor é invariante independentemente aí da operação que eu fizer da minha mudança de base. Para relembrar aqui o conceito de transformação ortogonal, eu posso falar que é uma transformação linear, que eu vou chamar aqui por esse T, aonde eu saio aqui de um V e essa transformação linear aplicada em V vai me levar a V, ou seja, eu estou, por exemplo, aqui numa base no R3 e vou continuar aqui no meu R3, e que preserva um produto interno simétrico. Em particular, uma transformação ortogonal, tecnicamente aqui também uma transformação ortonormal, preserva comprimentos de vetores e ângulos entre vetores. Então, toda vez que nós fizermos essas operações, o tamanho do meu vetor, ou seja, o módulo lá do meu vetor, vai ser igual ao módulo do meu vetor quando eu fizer a rotação. E os ângulos entre esses vetores será sempre preservado. O teorema de rotação de Euler, então, vai afirmar que uma rotação arbitrária pode ser parametrizada usando 3 parâmetros. Esses 3 parâmetros geralmente são considerados como ângulos de Euler, que a gente vai ver aí posteriormente. Então, a ideia nossa aqui, nós vamos supor que o corpo rígido esteja numa configuração inicial e, após mover-se de forma arbitrária em torno de um ponto fixo, que a gente chamou ali do ponto A, ele atinge uma configuração final. Como nós já vimos aqui anteriormente, a configuração final vai resultar da aplicação de uma transformação ortogonal própria à configuração inicial. Então, segundo o enunciado do teorema de Euler, a configuração final pode ser obtida por meio de uma única rotação em torno de algum eixo contendo o ponto fixo. Ou seja, uma rotação em torno de um ponto é sempre equivalente a uma rotação em torno de um eixo passando pelo ponto. Só que a gente sabe que um vetor ao longo do eixo de rotação, ele fica inalterado, ou seja, suas componentes antes e depois da rotação permanecem as mesmas. Isso quer dizer aqui que não importa qual operação que eu fizer, vai preservar esse nosso vetor. E as rotações aqui, elas podem ser implementadas utilizando as matrizes de rotação. Para isso, a gente precisa levar em consideração aqui as definições de matriz de rotação. No R3, rotações do sistema de coordenadas dos eixos x, y e z no sentido anti-horário, ao olhar para a origem, fornecem as seguintes matrizes. Se eu quero fazer uma rotação em torno do meu eixo x, vou levar aqui em consideração um ângulo alfa, e eu vou manter aqui o meu eixo x, ele vai se preservar, ou seja, o meu novo x1 vai ser paralelo a x, então vou ter que x1 é igual aqui a x. Não tem alterações aqui, tanto aqui na coluna, na primeira linha quanto na primeira coluna. Farei apenas as minhas relações trigonométricas com o meu eixo y e meu eixo z. Então, levando em consideração que eu faço uma rotação em x, teria aqui um cosseno alfa, seno alfa, para aqui meu y, e para z menos seno alfa, cosseno alfa. Se eu quiser fazer uma rotação em torno de y, utilizando aqui, por exemplo, um ângulo beta, eu terei aqui um cosseno beta em x, ou seja, o y vai ser aqui invariante, o y1 vai ser paralelo com o y, ou seja, y1 vai ser equivalente ao nosso y. Então, eu teria alterações no nosso x e no nosso z. Então, teria aqui um cosseno beta menos seno beta para transformar o x e para transformar o z, seno beta, cosseno beta. Levando sempre em consideração aqui as relações trigonométricas já conhecidas. E, por fim,
como nós já vimos anteriormente, nas aulas anteriores, para realizar uma rotação em torno de Z, levando aqui em consideração um ângulo γ, eu vou trabalhar aqui com Z1 paralelo a Z, ou seja, Z1 equivalente a Z. Então, preciso fazer alterações aqui nos meus eixos X e no meu eixo Y. Então, vou ter aqui cosseno γ, seno γ, menos seno γ, cosseno γ. Sugiro aqui, como tarefa, faça o desenho aí dos seus eixos X, Y, Z, todos ortogonais entre si. Faça uma rotação em torno de X, levando em consideração lá que eu vou ter uma nova configuração, Y1, Z1. Faça aqui a criação do ângulo alfa e faça aí as relações trigonométricas para você chegar aqui nessa matriz. Mesma coisa aqui para achar a matriz de rotação em Y e a matriz de rotação em Z. Teorema de Euler, então, vamos considerar como um sistema de referência inercial, dado por x, y, z, centrados em um ponto O. E a distância de O até A é dada aqui por um vetor posição R, dado por esta configuração. Então, meu vetor posição R vai ser uma componente em x, que eu vou falar aqui xa. Para denotar aqui, eu vou utilizar a nossa base ortonormal IJK. Então, o I vai acompanhar aqui como sendo XA. Lembrando que o I é aquele vetor 1, 0, 0, o J é 0, 1, 0 e o K 0, 0, 1. Então, se nós abrirmos esse vetor R, terei componente em X, componente em Y e componente em Z. Agora, se eu fizer uma rotação aqui do meu corpo rígido, ou seja, eu tinha aquela configuração inicial onde o meu vetor de Euler estava aqui, rotacionei esse meu corpo rígido, terei uma nova configuração aqui. Vou ter aqui um x1, y1, e1, z1. E eu vou ter aqui a criação de um R'. Então, após girar o corpo rígido, nós teremos aqui um novo sistema de referência, dado aqui por x1, y1, z1. Com isso, nós vamos ter um novo vetor posição R', de O até A, e eu vou chamar aqui como sendo um x1A, com nossa base ortonormal I1, mais I1A, J1, mais E1A, K1. Ou seja, quando eu faço a rotação, esse novo vetor posição vai depender das novas coordenadas que eu vou trabalhar aqui nesse meu novo sistema de referência, x1, y1, z1. Vale lembrar aqui, como eu comentei para vocês, que essa transformação preserva o comprimento de vetores, ou seja, o módulo aqui do nosso vetor posição vai ser igual ao módulo do novo vetor posição. Portanto, eu posso falar aqui que R' é dado aqui pela configuração, mas isso é igual ao nosso vetor posição na nossa configuração inicial. Para nós fazermos uma relação entre os nossos sistemas de coordenadas cartesianas, x, y, z, com x1, y, z1, nós vamos trabalhar aqui com o conceito de cossenos diretores. Então, eu vou levar em consideração aqui um sistema de coordenadas x, y, z, com os correspondentes vetores unitários I e JK, representando aqui eixos fixos no espaço. Vou levar em consideração também um sistema de coordenadas x1, y1, z1, cujos eixos permanecem solidários ao corpo rígido, com vetores unitários I1, J1, K1. Então, o vetor posição R pode ser decomposto tanto numa base quanto na outra. Tanto faz eu representar aqui no meu x, y, z ou em x1, y1, z1. Então, eu posso escrever desta forma ou então desta forma. Agora, para relacionar um com o outro, eu posso fazer aqui, para realizar a alteração, a mudança de orientação dos sistemas, ela pode ser feita, pode ser descrita aqui utilizando cossenos diretores, que eu vou chamar aqui de A e J. Sendo aqui que o I e o J variam de 1 até 3. Então, levando em consideração que eu tenho aqui um primeiro elemento A1, que é o nosso produto escalar entre dois vetores, então eu vou ter aqui o I com o I1, aonde isso aqui vai ser o cosseno deste ângulo. Então, isso aqui vai formar um ângulo, essa operação,
E, através do cosseno entre o ângulo formado por I e 1, eu consigo determinar qual que é o valor desse A1. Mesma coisa para o segundo termo, o A12. Tem aqui o produto escalar I com o J1 e cosseno aqui do ângulo formado por I com J1. E aqui o produto escalar I K1, vou obter aqui o ângulo formado aqui por IK1, utilizando aqui o cosseno. Mesma coisa aqui nos outros itens. Vou ter aqui meus cossenos diretores relacionados aqui com o meu sistema. Então, essas quantidades, que são 9 ao todo, são chamadas aqui de cossenos diretores. Então, portanto, as componentes de R em uma base exprimem-se em termos de suas componentes em outra base por meio de uma transformação linear cujos coeficientes são os cossenos diretores. Então, quem vai realizar essa transformação linear, cujos coeficientes que nós vamos encontrar são os cossenos diretores. Nós vamos demonstrar aqui no teorema de Euler. Eu vou levar em consideração aqui uma matriz A. Essa matriz ela é ortogonal própria, que leva o corpo da sua configuração inicial à final. Então, a nossa ideia aqui é provar aqui a estrutura do teorema de Euler. Aí a gente vai mostrar aqui, eu vou demonstrar desde que se prova a existência de um vetor não nulo, n, tal que nós teremos aqui uma condição. Então, nós precisamos levar em consideração que n é um vetor não nulo, ele não pode ser nulo. Então, eu vou falar aqui que se eu aplicar aqui uma transformação linear com a matriz ortogonal no nosso vetor não nulo n, eu vou obter esse meu vetor n. Levando em consideração aí que esse vetor acaba se preservando. Ou então, eu posso escrever dessa seguinte maneira. Eu coloco n aqui em evidência, eu posso escrever como sendo aqui um A, essa nossa matriz ortogonal A, menos uma matriz identidade, multiplicado aqui pelo nosso vetor n não nulo, e isso aqui tem que ser igual a um vetor nulo. Eu escrevo esse zero aqui, não leiam aqui como sendo igual a zero, e sim como sendo um vetor nulo. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Reescrevi essa primeira sentença, passei o n para cá, coloquei em evidência, coloco aqui uma matriz identidade, essa matriz identidade não vai interferir em nada aqui os nossos cálculos, isso aqui é equivalente a essa expressão. Então, se a matriz A menos aqui a identidade ela for inversível, multiplicando-se a expressão anterior aqui, ou seja, se isso daqui for inversível, se eu multiplicar essa expressão aqui por A menos I, a inversa, pela esquerda, eu vou deduzir aqui que o nosso vetor n é nulo. Só que a condição me diz que para eu demonstrar o teorema de Euler, esse vetor n não pode ser nulo. Então, só vai existir um vetor n que não seja nulo, ou seja, diferente aqui de zero, se e somente se esse A menos o I não possuir inversa. Isso quer dizer que o determinante disso daqui deve ser igual a zero. Lembrando lá de álgebra linear, determinante for diferente de zero, existe a inversa. Se o determinante for igual a zero, não vai existir inversa, então esse n aqui é não nulo. Essa daqui é a garantia que me dá, essa expressão me garante que não vai existir inversa para o meu vetor, consequentemente, esse vetor n não vai ser nulo. Eu chego aqui, nitidamente, num problema de alto valor, alto vetor. Eu faço a aplicação aqui, determino quem são os autovalores, consigo achar quem são os autovalores, preciso colocar um lambda aqui, claro, determino quem são esses autovalores, depois aplico nas nossas condições para achar quem que são os autovetores.